Olá, pessoal. Vamos dando continuidade à nossa disciplina de controle fitossanitário. Vamos para a nossa terceira aula. Na aula passada, nós falamos sobre classificação dos defensivos químicos, né? Que após o manejo integrado, se necessário, nós vamos fazer o controle químico. Ele ainda é o mais utilizado, né, na maioria das culturas e para controle da maioria das pragas. Então, hoje nós vamos falar um pouco como que a gente faz aplicação, né, desses produtos, quais os equipamentos que nós aplicamos esses produtos fitossanitários, tá ok? Não só químico, né? Muitos produtos é feito através desses equipamentos que nós vamos falar nas aulas de hoje. Mas, primeiramente, para eu iniciar qualquer processo de controle fitossanitário, tem algumas premissas que eu devo saber. Por exemplo, conhecer a praga, né? Primeira coisa que eu devo saber, eu preciso saber, obviamente, a praga que eu quero controlar. Como é que eu vou iniciar qualquer processo fitossanitário sem conhecer a praga, né? Então, uma vez conhecendo a praga, eu tenho que saber qual defensivo agrícola, né? Lembrando sempre do MIP, qual defensivo agrícola que eu devo fazer uso. E qual pulverizador para controlar, para utilizar esse defensivo agrícola? Então, esse triângulo aqui é o básico que eu tenho que fazer para iniciar o meu processo, né, de controle. A praga, o defensivo e o pulverizador para aplicar. E a maneira correta de serem utilizados, né? Nós vimos lá na aula anterior quais são os tipos de defensivos químicos, né? Para planta daninha são os herbicidas, para insetos os inseticidas, fungos fungicidas, os nematóides nematicidas, para rato rondenticida, ou raticida também, não está errado falar, formiga, os formicidas e ácaros, os acaricidas, tá ok? E quais os tipos de aplicação que eu tenho? Manual, mecanizado ou aéreo. A aplicação manual é o mais barato, o equipamento, o custo, né? É o mais barato de todos. Me dá um bom controle da deriva. O que é a deriva? A deriva é o arraste das gotas para longe do alvo, né? Se o meu alvo é a planta e dá um vento, o principal causador de deriva é o vento e a ponto de pulverização inadequada, né? Com gotas muito finas para aquela condição climática. Então, a aplicação manual me dá um bom controle de deriva, né? Se tudo feito corretamente. Outra questão importante, vantagem da aplicação manual é que não tem limitação quanto a declive, né? O operador, o trabalhador, ele chega onde tiver que chegar, tá? Desvantagens, contaminação, isso é uma grande desvantagem, é o que mais contamina, pelo contato ser muito próximo com o produto, tá? Baixo controle da dosagem aplicada, porque depende da força aplicada na lança e da velocidade, né, do passo do aplicador. Pouco eficiente, pouca capacidade operacional, né? Se diz em média 1 hectare por dia que se faz com um pulverizador manual, e por isso que o nosso foco sempre a aplicação manual é para pequenas áreas, tá ok? Então nós temos aí diversos tipos de pulverizadores costais, esse que é o de bombeamento manual, mas nós temos os outros, né? Pressurizado, o motorizado, e o elétrico, tá? Então, cada um tem seu custo, as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Os de motores são mais pesados, esquentam mais, mas faz um tipo de nebulização que é único e exclusivo dele, tá? O pressurizado exige outros equipamentos, mas também a gente consegue manter uma boa homogeneidade da aplicação, assim como o elétrico, tá ok? O motorizado exige alguns mais cuidados, porque são motores, né? Tem óleo, tem mecanismos de partida, tem escapamentos, né? Então, é um motor. O peso e o bombeamento manual, esse aqui ainda dentre os manuais, esse é o mais utilizado, tá? Aplicação mecanizada ou terrestre, vantagens, maior penetração na cultura, maior cobertura da lavoura, aqui incluindo eficiência, rentabilidade operacional, tá ok?
e promove, desde que com as condições adequadas, também tem um bom controle de deriva, tá? Desvantagens, ele não vai andar em áreas muito declivosas. O solo é um limite, porque, por exemplo, solo úmido, né? Um solo úmido provoca patinagem e o trator não vai conseguir andar. Ele exige elevado volume de cauda por conta da velocidade do trator ser baixa. Então, para eu atingir a dosagem de produto recomendado, eu preciso ter um volume alto de cauda, tá? Porque se eu pôr pouca água, pouca cauda, o produto vai ficar muito concentrado. A altura da planta é o limite, né? Claro que nós temos autopropelidos que possuem alturas para andar com plantas altas, mas a mecanizada, de maneira geral, tem o limite da altura da planta, tá? E depende muito do operador a questão da calibração e velocidade. Então, o foco é áreas médias e grandes, com boa qualidade e rendimento, tá? Vamos aqui os tipos de pulverizadores. Os de arrasto, veja aqui que eles estão ligados no, no rabicho aqui do trator, né, na barra de tração do trator, então ele é um de arrasto. Esse aqui é um equipamento que está montado lá nos 3 pontos do trator, no hidráulico, então ele é chamado de pulverizador montado. Veja a diferença, esse está arrastado e esse está montado. Esse está na barra de tração e esse está no pino de 3 pontos, tá? Esses são os autopropelidos, que ele é um pulverizador por si só, né? Aqui é um trator e acoplado um pulverizador. O autopropelido, ele é um pulverizador com motor próprio, né? E agora, mais recentemente, surgiram aí pulverizadores acoplados em quadriciclos, tá? E nós temos a aplicação aérea, que é de altíssimo rendimento, rápida aplicação, não interessa as condições de solo, né? Pode ter umidade, trabalha com baixo volume de cauda, pela velocidade ser elevada, para eu atingir a dosagem de produto, eu faço uma cauda com volume menor, né? A altura da cultura não influencia na aplicação aérea. Desvantagem é mais caro, né? Obviamente, dos outros, né? Do que um trator, do que um costal. Ele, o custo de aquisição, eu estou me referindo, e a manutenção do avião é mais caro. Limitações, áreas pequenas eu não consigo fazer, e obstáculos, né? Postes, torres, montanhas muito próximo, né? O risco de deriva é alto, dependendo do vento, é claro. A calibração é uma dificuldade ainda para se fazer a aplicação aérea, tá? O foco da aplicação aérea são áreas extensas com alto rendimento operacional num curto espaço de tempo, tá ok? Então, tem momentos que a aplicação aérea em fazendas muito extensas, onde eu tenho uma necessidade urgente de fazer uma grande área em um dia, 2 dias, né? Não tenho tempo de esperar 10 dias para controlar uma doença. Então, eu tenho que fazer num dia. Então, a aplicação aérea para áreas extensas, com alto rendimento, num curto espaço de tempo, com certeza é a aplicação aérea, tá? Então, nós temos de avião e, ultimamente, tem sido usado helicópteros e drones. Um não substitui o outro, né? Um drone para fazer pequenas áreas, um helicóptero para fazer áreas onde tem restrição do avião, ok? Um não vem para ocupar o lugar do outro, né? Principalmente o avião, ele ainda tem muitas vantagens, né? Esse drone não faz o que os dois aqui de cima fazem, né? E um rendimento de avião, cada um tem a sua vantagem, né? O helicóptero não precisa de uma pista de pouso, o avião ele tem uma capacidade maior de área de rendimento operacional, tá? Então, se vier aquela pergunta, qual o melhor tipo de aplicação? Mecanizada, terrestre, aérea, manual? Qual seria a resposta? O famoso depende. Depende do quê? Depende da área, depende do espaçamento, da altura da lavoura, né? Que proporciona o máximo rendimento com menor custo e melhor qualidade, né? Se eu tenho uma pequena lavoura, vamos dizer, né, o extremo, uma lavoura de hortaliças, eu não vou utilizar uma aplicação aérea, né? Eu tenho 10 mil hectares de soja, eu não vou fazer manual, né? Eu tenho uma grande área para fazer pulverização, eu não vou fazer de drone. Então,
eu tenho um grande morro, um declive, um elevado declive. O trator não entra, só tem a opção de fazer manual. Então, não existe melhor tipo. Né? Depende da área, da declividade, da altura da lavoura, do espaçamento que nos permite adentrar essa área para fazer a melhor pulverização. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a nossa quarta aula.